No nosso magazine de economias de hoje fazemos o balanço do mandato de François Hollande, o presidente francês que deixa este domingo o mais alto cargo do país, e analisamos também o programa de Emmanuel Macron, que o substituirá no Eliseu. Para falarmos sobre isto, temos connosco o economista e professor na Universidade de Sciences Po, Pascal Lima. Boa tarde, Pascal. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite. Começo por lhe fazer uma pergunta acerca do mandato de François Hollande. Uma das principais promessas da sua campanha presidencial de 2012 tinha sido o combate ao desemprego. Hoje há mais de 585 mil desempregados em França do que em 2012. O que é que falhou para França? O que falhou são as reformas estruturais, porque, afinal de contas, não temos suficiente liberalização do mercado do trabalho e, portanto, as rigidez do mercado de trabalho que existia antes, o peso dos sindicatos, o peso da negociação assalariada dentro mesmo das empresas, continua a ser a mesma e, afinal de contas, temos sempre as mesmas tensões entre os patrões e os empregados. Portanto, isso é um real problema. Mas, além disso, temos também salientar o facto de que houve uma melhoria mesmo da situação no mercado do trabalho, mas uma melhoria muito recente, de modo global, nos 5 anos do governo, foi um fracasso real. Mas acha que algumas medidas que ele introduziu como para incentivar a oferta e para motivar as empresas, como o Pacto de Responsabilidade, que prevê um pacote de 40 bilhões para as empresas, ou o CICE, que reduziu as taxas sobre as empresas, foram eficazes ou não? Eu acho que foram eficazes, mas muito insuficiente, porque é só preciso ver 2 dados para compreender que é totalmente insuficiente. É que, primeiro, normalmente a criação de empresa são os estudos económicos, devido ao CICE, como dizem os franceses, é 20 mil criação de empregos por ano, portanto é muito fraco para poder corrigir realmente o problema do desemprego em França. Segundo, o objetivo número 1 dessa política económica era de estimular as exportações, era de estimular a competitividade francesa. Mas, infelizmente, observamos nos dados macroeconómicos que o balanço comercial, a balança comercial da França piorou muito desde os 3 últimos anos. Portanto, é um facto que vai contra a ideia de que o Pacto de Responsabilidade estimulou realmente a economia francesa. Não é verdade, porque, afinal de contas, temos sempre o mesmo problema de competitividade. E relativamente à lei laboral, também conhecida como a Loi El Khomri, sofreu muita contestação. O que é que acha desta lei? Eu acho que há sempre contestação em França, mas agora temos que ir para a frente, não é? Não podemos sempre contestar tudo. A lei foi uma boa lei, só o problema é que não foi bem percebido pelos franceses. Não é uma lei que vai contra o Estado de Providência, não é uma lei que vai contra as intervenções sociais do Estado, é só uma lei que vai para liberalizar um pouco o mercado do trabalho, para poder facilitar as entradas e as saídas do mercado do trabalho em função do dinamismo dos mercados e, além disso, é totalmente compatível com a intervenção do Estado. É por isso que eu penso, pessoalmente, que seria um bom ponto no domínio da política económica. Agora íamos mais além ainda na liberação do mercado do trabalho, mas com o rendimento universal, por exemplo. Mas é preciso perceber que os dois são compatíveis. Pronto. Portanto, temos hoje que fazer exatamente como os outros países que são em concorrência com a França. Os outros países, na mundialização, na liberalização, conseguem aumentar as suas cotas de mercado, a China, a Alemanha, fazendo essas mesmas. Não estou a dizer que a França é a China e a Alemanha, mas temos também que copiar um pouco, imitar um pouco as best practices desse país e guardar as nossas características, particularmente no domínio do Estado de Providência, no domínio da intervenção pública. E precisamente há bocado estava a dizer que mesmo assim reverteu-se a tendência agora nos últimos momentos do mandato de François Hollande. Há alguns dados positivos, já não há risco de recessão, o déficit público está a descer, 3,4% para 2016, 2,8% prevê-se para 2017. É uma boa altura para Macron assumir a chefia do país? O Macron agora quer fazer uma coisa muito simples, tentar aumentar um pouco as despesas, porque agora ele tem margem de manobra para poder aumentar um pouco no domínio da política económica as despesas públicas. O trabalho da austeridade foi feito pelo Hollande, o trabalho muito difícil para os franceses foi feito por Hollande, o mau trabalho foi Hollande que fez esse trabalho todo. Portanto, agora ele tem as mãos para poder estimular um pouco a economia graças a políticas keynesianas, como dizem os economistas, portanto, de política de estimulação da despesa pública para poder ter impacto sobre o consumo. Mas
O problema é que não temos que esquecer também que a Europa não está de acordo. E o Juncker já disse claramente que vai tentar fazer com que a França controle os déficits públicos muito rapidamente. Portanto, tem aí uma contradição, não sei como é que o novo governo vai fazer, mas tem uma contradição entre a vontade de estimular as despesas públicas e a realidade da Europa que não pode aceitar isso. O próprio Macron até já disse que vai respeitar os acordos europeus. Sim. E não vai... Pois, também não podia dizer o contrário, mas tem que dizer também, bom, claramente na França, na Europa, não pode ir além dos dados do déficit público, mas além disso é preciso perceber que há dados de déficit público bons e há dados de déficit público maus. Os déficit, 3% não quer dizer nada. 3% não quer dizer nada a investimentos públicos. Portanto, eu acho que isso é uma estupidez de pensar sempre que há essa quantidade de déficit público. A qualidade do déficit público é importante. Em França temos muitos investimentos públicos, portanto, é normal também, e a Comissão Europeia podia perceber isso, que com o Estado de Providência francês, com a educação pública francesa e com a República francesa, é normal que haja um pouco de déficit público além dos 3%. Não é um fracasso total, porque o crescimento agora está em frente também, então podemos contar também com o crescimento. E acha que no programa económico de Emmanuel Macron há uma certa continuidade relativamente ao mandato de François Hollande? Ele parece ir também no sentido de um liberalismo de esquerda, diz que não irá alterar o orçamento deste ano. Acha que há esta continuidade? O liberalismo de esquerda, eu acho isso muito grave em França. Pronto, agora já não temos partidos políticos, pronto, é uma parênteses, mas entre aspas, mas bom, eu acho que é pena ver a política não haver esquerda, direita, porque é assim que se percebe bem as tendências económicas e a política económica que um governo quer fazer. Política de esquerda, política de direita, podemos introduzir uma variação dentro mesmo eu acho isso agora, não percebo muito bem o que queremos fazer com isto tudo. Mas além disso, o Macron, claramente, ele quer reforçar, consolidar a política do François Hollande. Ir mais além na liberação dos mercados, pronto. Por que não? Pode ser uma possibilidade. Ir mais além também na estimulação do consumo, ir mais além também na estimulação dos salários, na estabilização também da segurança dos contratos a prazo indeterminados e poder também, sobretudo, também estimular as exportações. São as principais medidas que ele quer agora consolidar, mas a base do sistema, penso eu, é a continuação da política do Pacto de Responsabilidade, ir um pouco mais além, claro, com certas variações, mas vamos lá agora ver como é que vai se constituir a maioria parlamentar. Relativamente precisamente ao tal combate ao desemprego que Hollande tinha começado e que Macron vai continuar, Macron diz que vai se inspirar do modelo escandinávio da flexi-segurança, que dá mais facilidade às empresas para despedirem trabalhadores, recebendo estes em contrapartida uma indenização mais importante. Acha que esta medida é adaptável ao universo francês ou não? Eu acho que na flexi-segurança do Macron não é exatamente uma flexi-segurança como os países escandinavos, porque na flexi-segurança dos países escandinavos havia muito para as empresas também. E nessa flexi-segurança de Macron há muitos para os salários. Pronto, estamos todos contentes, temos de estimular a pedida, estimular o consumo, mas também não temos de deixar de pensar que as empresas estão mesmo no coração mesmo da criação de empregos. Portanto, eu vejo aqui na flexi-segurança do Macron, no domínio das empresas, há aquela coisa de impor uma penalização sobre os contratos a prazo, os contratos de curto prazo para as empresas, uma penalização financeira, não percebo bem porque que ele vai fazer isso, mas tem que propor isto. E no domínio mais dos salários, a estimulação do salário, graças a uma diminuição dos cargos fiscais, cerca do nível de rendimento mínimo da empresa, e um aliviamento também de 4 pontos para os salários médios dentro mesmo das empresas e para poder estimular o consumo, o poder aquisitivo das pessoas que são dentro mesmo do mercado do trabalho. Portanto, há muitas coisas, vejo aqui muitas coisas no lado da segurança para os empregados, muito pouco no domínio da flexibilidade. Temos também como pensar um pouco mais nas empresas. A empresa é a estimulação da oferta, é a competitividade. Há muitos efeitos induzidos depois, os efeitos induzidos, competitividade é emprego é consumo, e também é esse ponto que tivemos muitas dificuldades a explicar aos franceses com o programa do François Fillon, os efeitos induzidos com uma política de oferta.
E vê-se muito que aqui o Emmanuel Macron tenta não tratar realmente desse ponto de vista da economia da oferta. Relativamente ao programa de François Fillon, há aqui umas pequenas semelhanças, nomeadamente o corte nos funcionários públicos. O que é que acha deste... Há um ponto... Quase todos os candidatos falaram de corte nas despesas públicas e diminuição de números de funcionários, quase todos. Bom, claramente François Fillon era um pouco... uma austeridade muito elevada. 500 mil era muito elevada, aqui estamos só em 120 mil. E 120 mil com a não recondução mesmo de funcionários que vão sair agora para a reforma. Não recondução, não criação de empregos frente a um funcionário que vai para a reforma, não há recondução de criação de emprego. Portanto, bom, é uma maneira de dizer que também vai tentar racionalizar um pouco as despesas públicas, tentando fazer com que os funcionários estejam numa igualdade de oportunidade com os outros empregados do setor privado. É uma maneira de pôr um pouco justiça e vamos ver se vai ser eficaz no domínio económico, mas o mais importante eu acho que é o crescimento, a transformação do digital, que falou muito pouco, e também sobretudo o moral dos empresários começa agora um pouco a ser mais positivo, que durante 4 anos esperamos também que isso vai continuar. E relativamente à Europa, Macron diz ser um europeísta convicto e o novo presidente propõe também a criação a nível europeu de um ministro da Economia e das Finanças, que terá um orçamento ambicioso, com vários bilhões de euros. O que é que acha desta nova identidade e acha que poderá reverter a tendência negativa da União Europeia? Duas coisas. Pode inverter a tendência negativa da União Europeia se esse orçamento ao nível europeu contribua para melhorar o moral das pessoas, melhorar o optimismo das pessoas e ter a impressão que esse orçamento contribua realmente para a estimulação do consumo e que não seja só um orçamento ainda com várias questões sobre onde é que vai, a eficácia daquilo que foi investido, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que não pode ser um segundo plano de Juncker, tem que ser realmente um plano de despesas públicas ao nível europeu, com esse orçamento, identificando as vantagens comparativas económicas de cada um dos países para poder proteger os sectores fortes de cada um dos países e fazer com que é uma proteção, esse orçamento europeu, uma proteção frente subsídios, podemos também falar de subsídios, frente aos outros países como a China, que praticam realmente subsídios também, subvenções, e que protegem a sua própria económica. Nós temos que fazer a mesma coisa. Se é isso o assunto, portanto, claramente, é muito positivo. Mas, além disso, temos que pensar em ouvir as pessoas, porque temos um movimento populista com a Marine Le Pen, um movimento populista com Mélenchon, em França, e não foi só 1%, foi quase 40% na primeira volta. Portanto, eu acho que também temos que pensar que pode existir outra Europa, sem que seja essa. Podemos também consolidar uma Europa do François Mitterrand, do Jacques Delors, do Helmut Kohl, que não é exatamente esta Europa que está a ser construída. Portanto, é outro ponto de vista. Eu acho que é positivo no domínio económico esse orçamento europeu, mas temos também de tomar em conta que as diferenças é uma riqueza. As diferenças é uma riqueza. E podemos também pôr certas normas de produtos por país, normas de produtos totalmente harmonizados, porque ainda não é o caso, e poder fazer com que a Europa seja uma força frente à China, frente à Argentina, os produtos agrícolas da Argentina, etc. Acha que este Ministro da Economia, então, poderá tirar alguma soberania às nações, no fundo? De certo modo, sim. De certo modo, cada vez que há uma integração a nível europeu, há sempre o problema da independência nacional. É puramente lógico. Não temos de ter medo de dizer isso, que cada vez que há uma integração a nível europeu, claramente que os poderes a nível nacional são diminuídos. Pronto. Agora temos parlamentares europeus que são eleitos, temos também um governo que coopera com outros países europeus, temos uma Europa que tem que ser forte,
frente ao risco também, ao risco de atentados, ao risco geopolíticos, porque existe risco também entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu acho uma pena não falar de uma defesa europeia. Eu acho que uma defesa europeia seria mais importante que um orçamento, afinal de contas, e que alguns milhões de euros para tal sector. É importante, mas eu acho que hoje o problema é também a questão da defesa europeia. É triste ver também que não falamos muito disso. Bem, portanto, não sei como é que vamos arbitrar isto tudo. Entre uma vontade de estimular a economia europeia e uma vontade de ir além. Não é uma federação de países, nem um governo único, mas pelo menos um ministro. Bem, por que não? Mas agora temos também a ver a realidade dos conflitos geopolíticos e talvez podia-se invertir as prioridades. Pensar mais em défense commune. Lembro-se desse projeto em 1960. A defesa europeia e a defesa europeia é essencial hoje. É essencial e está muito fraca agora. E penso que é o momento histórico para falar disso. Portanto, os principais desafios para Emmanuel Macron são mais a nível geopolítico europeu do que internos. Claro, porque interno agora, pronto, toda a gente sabe, com os milhões de euros que são negociados nos mercados financeiros, com a mondialização, com a liberalização, afinal de contas, um governo nacional tem um controle da situação nacional muito fraco. Eu acho que hoje a mundialização económica faz com que são mais as multinacionais, mais as empresas tem poder frente à situação económica. Agora, no domínio da geopolítica, eu não estou a defender uma defesa militar, etc., não é isso, mas uma coerência nas tensões que existem no domínio geopolítico. Eu acho que temos que resolver isso muito rapidamente. O economista Pascal Lima foi o nosso convidado de hoje no nosso magazine de economias, onde falamos acerca do mandato de François Hollande e do programa de Emmanuel Macron. Muito obrigado, Pascal Lima, por termos podido contar consigo. Obrigado eu.